Olá, muito boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Acho que é 13ª episódio da nossa série semanal Orange Talks. E hoje vai ser um papo muito especial que eu e Leonardo Leitão vamos bater sobre como foi a nossa jornada do salário ao lucro. Pode ir entrando, boa tarde. Primeira, Júlia. Aí, vou aceitar aqui a solicitação do Leonardo. Peraí, visualizar. Boa tarde. Acho que foi. Estão me ouvindo bem? Oi, Leonardo, tudo bem? Olá, Juliana. Me ouve bem? Eu ouço bem. Só, Peraí, só desce a sua câmera um pouquinho. e eu tô ficando também. A tela tá cinza. Ah, é como se eu tivesse. Oi, Alex, boa Peraí. tarde. Engraçado, eu tô te vendo como se tivesse tudo meio cinza. Bom, mas se estão me vendo bem, então isso que importa. Eu tô vendo bem. Se, pessoal, se alguém puder sinalizar se está vendo bem, ouvindo bem. Então vamos embora. Ah, então fechado. Oi, Fábio, boa tarde. Olha o Fábio aí. Gente, sejam todos então muito bem-vindos, né? Esse foi um convite especial feito aí pela Juliana. Acho que foi um convite meio combinado, mas o que importa é que foi um convite. E nessa nossa live de hoje, que é a 13ª Orange Talks, Jô? Acho que é, eu fiquei na dúvida. Eu acho que é a 13ª Orange Talks. Olha o Ivan aí, direto de Nova York. Não, hoje ele tá onde, Ivan? Você tá em Chicago? Depois escreve aí para mim que eu não me lembro agora. É, Essa 13ª Orange Talks ela é muito especial por uma razão simples. Ela vai inaugurar uma série de lives que nós vamos fazer, que a gente deu carinhosamente o nome de Do Salário ao Lucro. E essa série de lives do Salário ao Lucro, ela tem exatamente o objetivo que é inspirar você, que ainda não empreendeu, a dar esse grande passo. Porque se existe uma frase, né, que nos alimenta todos os dias e que nos alimenta também enquanto mentores de outros empreendedores, é exatamente a frase lucro é melhor que salário. Sim, E lucro é melhor que o salário não por uma questão de pretensão, não por uma questão de arrogância, mas é porque o lucro é melhor que o salário, porque o lucro ele envolve um retorno objetivo, direto, em cima de alguma coisa que você, enquanto empreendedor, executa, produz. Então, basicamente, eu entendo e enxergo o lucro sendo melhor do que salário, porque eu acredito verdadeiramente na capacidade que nós temos de produzir alguma coisa e sim. receber essa recompensa por conta própria. Então, eu não acho que o empreendedorismo, né, seja para qualquer um. Eu acho que o empreendedorismo, e acertei, Chicago. É, eu acho que o empreendedorismo ele é feito para poucas pessoas. Eu acho que nem todo mundo deveria ser empreendedor, porque o empreendedorismo ele não é a ação de abrir um CNPJ, né? O empreendedorismo ele É, é uma abrir o CNPJ é um mentalidade, mero detalhe. é um mero detalhe. O empreendedorismo ele é uma atitude, ele é um movimento interno, visceral, né? Um movimento de dentro para fora. Então, se me perguntarem se eu acho que todo mundo deveria ser empreendedor, eu digo que não, porque eu não acredito realmente. Agora, aqueles que têm um mínimo de intuição, que dizem que seria interessante abrir um negócio, que tem uma vontade ou uma oportunidade ou algo do tipo, aí esse eu vou dar todo o apoio e vou recomendar muito que faça, porque eu acredito verdadeiramente no empreendedorismo. Então, essa série de lives vai ser exatamente uma série onde nós vamos falar do salário ao lucro, né? Como fazer esse movimento, quais são os 3 pilares que a gente enxerga como o pilar do empreendedorismo, né? Então, eu e a Juliana, a gente acredita verdadeiramente que todo empreendedorismo ele começa no sonho, depois ele Sim. passa pelo próprio empreendimento em si e ele finaliza no pilar da transformação. Então, é sonho que gera empreendedorismo, que Turismo, gera transformação. E é essa exatamente. soma e essa união desses dois poderes
desses três pilares, por assim dizer, formam isso que a gente chama de realização do sonho do empreendedor. Então, por isso, eu acredito verdadeiramente que essa série ela vai ser muito especial, porque ao invés de ser uma live única, ela vai ter uma sequência nas 3 próximas semanas, onde a gente vai falar sobre cada um desses pilares. Primeiro, repassando o pilar do sonho, segundo, o pilar do empreendedorismo e terceiro, o pilar da transformação, porque toda ação empreendedora, ela termina, ela é concluída quando acontece transformação. Seja ela na vida do Só para te empreendedor. interromper, desculpa, mas considerando a live de hoje, que vai ser uma introdução a essa série que a gente vai fazer nas próximas 3 semanas, mas o dia de hoje vai ser uma introdução a essa série que a gente vai falar um pouco de como foi a nossa jornada do salário ao lucro e o que a gente aprendeu nessa jornada, né? E o que os empreendedores podem passar, o que eles vão enfrentar de desafios e coisas positivas também que essa jornada traz, né? De muito aprendizado. Claro. E não só isso, né? Para que eles possam também se inspirar e transpirar, né? Que é colocar em prática um pouco do que a gente vai dizer aqui. E também para que eles possam evitar dores que nós tenhamos vivenciado e que, de certa forma, elas podem acabar evitando simplesmente por estar aqui ou acompanhar essa sequência dessa e mais as outras próximas 3 lives. Então, de alguma forma vai inspirar, mas também pode evitar você de cair em algumas ciladas e de passar por alguns problemas que poderiam ser evitados simplesmente tendo conhecimento. Então, se você é empreendedor ou está pensando em empreender, fica conosco aí nessa jornada, nessa série de lives da Orange Talks, onde a gente vai falar sobre exatamente do salário ao lucro. Tá bom? Então, é isso aí, Ju. Como é que a gente começa hoje? Eu acho que a gente pode começar se apresentando, né? Sim. Então, se a gente vai iniciar todo esse ciclo de lives falando sobre uma jornada do empreendedorismo, ou seja, do sonho à transformação, eu acho que nada mais justo do que a gente falar das origens, se apresentar. Então, por favor, apresenta aí, fala você brevemente e depois eu me apresento também. Quem é você? Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Juliana Loz. Hoje eu sou sócia da My Place Office Rio, mas alguns anos atrás eu era uma funcionária CLT que trabalhava na área de marketing. Não tinha o sonho de empreender, apesar do meu pai ser empreendedor. Eu via o quão desgastante era para ele em termos de tempo, de dedicação, de esforço. Eu olhava para aquilo e ficava, meu Deus, isso é ser empreendedor, quanto custo, né? Quanto esforço. E eu queria ir para o mercado de trabalho. Então, apesar de ser uma filha de empreendedor, eu fui para o mercado de trabalho, mundo corporativo, que é onde eu atuei durante alguns anos, até que fui picada pelo mosquito do empreendedorismo. Então, eu atuava na área de marketing e tinha uma sede muito grande por sem saber que era isso, mas tinha uma sede muito grande por transformar dentro da empresa, em trazer projetos, em crescer dentro da empresa, não só em termos de cargo, de responsabilidade, mas em termos de desafio, de vestir a camisa da empresa e fazer a minha atuação, criar o meu legado dentro de cada empresa que eu passei. E o que eu vi é que em muitos lugares o intraempreendedorismo não é uma coisa natural, uma coisa bem vista. Então, foi um momento que foi ali criando um desgaste de que, cara, será que esse é o caminho que eu deveria seguir? Então, começou a ser plantada uma sementinha de que existia outra possibilidade que seria o empreendedorismo, não o intraempreendedorismo. Então, na verdade, a minha jornada começou aí. Só fazendo aqui um grande parêntese, que você acabou de declarar o que a gente falou no início, né? Que ser empreendedor não é ter um CNPJ. Ser empreendedor é você ter uma atitude, é você ter um movimento visceral, você ter um desejo de dentro para fora por mudança, por provocar transformação.
O empreendedor é aquele que tem uma mentalidade de indústria, né? Ele enxerga as coisas como uma indústria. Ele pensa lá no início aquela matéria-prima e ele consegue construir todo um pensamento louco de que, de alguma forma, aquilo que entrou de um lado vai sair diferente de outro. E para melhor, naturalmente. Sim. Então, quando você diz que você nunca quis ser empreendedora, nunca teve interesse em abrir um negócio, mas se comportava dentro das empresas em que você trabalhava com uma mentalidade diferente. De dono de negócio. Uma mentalidade de dono de negócio, uma mentalidade diferente do que a maioria das pessoas que nós conseguimos detectar acabam agindo. Então, você está provando aquilo que a gente falou no início, né? O que é ser verdadeiramente um empreendedor e que para empreender você não precisa necessariamente ter um CNPJ. E isso diz muita coisa sobre esse nosso bate-papo. Então, a ideia era falar sobre, né, quem nós somos. E aí você falou também que hoje você é sócio da My Place Office. Então, esse é meu caminho também, né? Eu sou sócio da My Place Office Rio hoje. Trabalhei muitos anos no mercado corporativo, fui executivo de empresas na área de desenvolvimento humano, trabalhei na área de RH, fui executivo de recrutamento e seleção. Então, dentro desse cenário, eu sempre trabalhei também com um perfil um pouco diferente da Juliana. Muitas vezes eu deixava de entregar o potencial que eu tinha porque eu não me identificava com a cadeira do funcionário. Olha que loucura. Ela entregava mais do que um funcionário poderia entregar ou deveria, porque em teoria era além daquilo que normalmente é exigido. Sim. E eu, por outro lado, eu sempre fui um profissional meia boca. Eu sempre entreguei menos do que eu tinha de potencial, porque é como se eu não enxergasse um propósito naquilo. E quando eu não enxergo um propósito em alguma coisa, eu tendo a deixar pontas soltas. É como eu funciono, né? Fui aprender isso muito depois. Mas no momento em que eu identifiquei esse desejo e assumi esse desejo de ter o meu próprio negócio, eu passei a fazer diferente. Eu passei a entender que eu poderia colocar todo esse meu potencial em prática para gerar e construir alguma coisa realmente relevante, né? E aí uma coisa que muitas pessoas falam e que eu gosto muito de trabalhar com os meus mentorados que também pretendem abrir negócio, eu costumo dizer para eles colocarem o carro a 300 por hora. Não coloquem 80, não. Coloquem 300. Porque ter um motor de 300 por hora, mas andar com ele somente a 80, é a mesma coisa do que eu, que sofria como funcionário. Tinha um potencial para fazer grandes coisas, mas fazia meia boca. E o empreendedor, ele não pode ser morno. O empreendedor, ou seja frio, ou você seja muito quente. Mas o morno não é legal. Então, quando eu abri o meu próprio negócio, quando a gente se juntou para abrir a My Place Office Rio, a gente colocou 2 perfis completamente diferentes aí em prática, em movimento, mas em prol de um propósito comum. E aí aquele propósito que me faltava e que eu não me enxergava tendo motivação, passou a existir. Então, nessa eu só mudei de carro, aí, né? Exatamente. Eu já tinha um propósito de contribuição muito alto, mas não tinha o carro certo para dirigir. Para poder levar até lá. Exatamente isso. E aí, assim, né, isso fecha o quem nós somos e o que nós fazíamos, né? Então agora vocês já sabem um pouquinho dessa nossa história aí nesse sentido. E aí, Ju, me fala aí, quer dizer, conta aqui para nossa audiência, para essa galera que está louca para empreender, mas que às vezes não está com a motivação adequada, né? De onde veio essa vontade propriamente dita de empreender? Porque se por um lado existia todo um perfil, um movimento que te cutucava, né? Uma formiguinha que ficava te incomodando lá quando você trabalhava em grandes empresas, e do nada resolveu migrar para um modelo de empreendedorismo, arriscar e etc. Né? De onde veio essa vontade? O que motivou isso? Como é que foi esse movimento? Porque muita gente aqui ainda é CLT e está pretendendo passar para esse modelo também. E aí, de onde veio isso? Como é que a gente identifica uma voz interior que fala sobre isso? Como é que foi com você? Então, como eu falei, meu pai é empreendedor e sempre falou que era muito bom ser empreendedor. Ele sempre teve bons resultados empreendendo. Mas eu cresci
vendo quanta dedicação é necessária para você empreender, para você ter bons resultados, você precisa se esforçar, se dedicar, abdicar em alguns momentos, em outros, saber se deixar levar. Então eu cresci enxergando isso, cresci vendo isso. Mas eu achava que eu tinha que seguir uma jornada, eu tinha muita visão romântica assim, do corporativismo, de que a gente conseguiria ter uma missão dentro da empresa e também construir um legado dentro da empresa. Tem pessoas que conseguem, mas entram nas empresas certas que têm essa abertura. Eu nunca fiz parte de uma empresa que tivesse essa abertura do intraempreendedorismo. Então, engraçado que dentro do corporativismo, eu sempre tive um feedback, tipo, você faz demais. Você entrega além do que você tem que entregar. E eu ficava, tipo, que gestor reclama disso? Eu juro por Deus, eu ficava assim, será que eu vou ter um feedback negativo? Será que, tipo, fiz alguma coisa errada que eu deveria corrigir, alguma coisa do tipo? E era o contrário. Os meus feedbacks era sempre eu entregava além do que eu deveria entregar. E que isso causava um problema, muitas vezes, de equipe, porque as pessoas comumente... Né? As pessoas comumente não entregam aquilo que elas têm, às vezes, de competência para entregar, porque, sou funcionário, eu não vou entregar tudo, não vou entregar todo o ouro. E eu entregava além, então, sempre foi uma coisa muito natural minha. E aí, a partir de algum determinado momento, eu comecei a enxergar que talvez eu estivesse no carro errado. O prego que se destaca leva a martelada, né? Já dizia a vovó. E todo mundo, né? Qualquer pessoa que se destaca da manada, né? Que resolve andar na contramão do caminho, da jornada que a manada está fazendo, acaba se expondo. E aí, sim, positivo ou negativamente. Normalmente, sim, é positivo, você precisa saber lidar quando em algum momento essa interseção ainda é negativa. Então, mas assim, e propriamente dito, como é que foi esse movimento que gerou a vontade de empreender? Então, surgiu... em algum momento eu comecei a ficar muito incomodada com o fato de eu querer entregar tudo aquilo que eu tinha de contribuição e comecei a pensar de que forma eu poderia fazer isso. E aí começaram a surgir, a gente começou a falar sobre, então vamos abrir um negócio junto. Você já tinha esse ímpeto, né, de sentar na cadeira do empreendedor e começou a falar, então vamos abrir um negócio, vamos... você começou a me puxar, tipo, tem outro carro para dirigir. Não existe só um Audi, uma Mercedes, uma BMW, existe Ferrari, existe Jaguar, existe Gol, existe qualquer outro carro, até um barco que você pode dirigir. Então, você me abriu, apesar de eu ter crescido dentro desse mundo, você me abriu os olhos de que eu poderia mudar de carro, né? Então, aí que a gente começou a falar sobre empreender junto, fizemos alguns planos de negócios juntos, em que a gente pesquisou, batalhou e tal, e começou a fluir, né? Quando a gente fala de que quando você bota a roda para girar, as coisas começam a se encaixar num fluxo meio que intuitivo, né? Sim, claro. Acaba que você não precisa fazer tanto esforço para as coisas começarem a fluir. É aquele primeiro empurrão. O primeiro empurrão é sempre o mais difícil, mas depois que o carro começa a andar, você só precisa dar pequenos toques nele para que ele consiga, para que ele precise continuar se movimentando. Então eu acho que é isso que você quer dizer, né? Exatamente. Mas e aí? Comigo como é que foi? Foi exatamente isso. Eu estava empregado, precisei fazer o produto, Clean Produtos Profissionais já perguntou se você é minha filha. Quem dera se você fosse minha filha, né? Não. É minha esposa, mas é sócia também. Não sei, muitas pessoas não sabem, mas a Juliana, além de sócia, ela é minha sócia na vida e sócia na empresa também. Então, nós somos parceiros aí de jornada dupla, por assim dizer. Ou até quíntupla, né? Se a gente pensar tudo que a gente tem de projeto aí rolando. Então, muito mais do que isso. Mas foi exatamente assim, né? A gente começou... eu estava empregado, foi engraçado que eu tinha um trabalho, tinha uma boa remuneração, e naquele exato momento que surgiu a oportunidade de colocar em prática esse movimento
empreendedor, a gente montou no nosso planejamento de negócio, que passou por um processo de viabilidade financeira. A gente vai falar muito sobre viabilidade financeira, viabilidade de ideia na nossa próxima live, tá? Então, quem tá aqui ou tá assistindo pelo IGTV ou pelo YouTube, na nossa próxima live na sexta que vem, a gente vai começar a entrar. A gente vai depurar sobre todas essas fases que envolvem o empreendedorismo, que é o todo sonho, o trajeto que a ação, exatamente, que é o sonho, a ação empreendedora e a transformação no mundo e transformação pessoal que o empreendedorismo gera. Então, vai fazer tudo isso sentido. Mas, de qualquer forma, como é que foi comigo? Eu montei o planejamento, eu sabia que eu precisava continuar empregado até um determinado mês do ano para poder fazer um fluxo de giro, um capital de giro interno. E, cara, o bicho do empreendedorismo é muito louco, porque você não consegue estar meio conectado, você não consegue estar meio envolvido. Ou você está 100% envolvido, ou você está fora, não tem meio termo. Eu acho isso incrível. Fazendo um parêntese nisso, que quem acompanha o programa do Shark Tank, né, tanto o americano, o australiano, quanto o próprio brasileiro, é incrível que quando você vê no Shark Tank pessoas que entram para apresentar uma ideia de produto ou serviço, que inclusive muitas vezes já estão até consolidados, e eles vão apresentar essa ideia, exatamente, que vão apresentar essa ideia para que os Sharks possam avaliar e investir ou não, muitas vezes você vê os tubarões, né, dizendo, olha, eu adorei a sua ideia, o seu modelo de negócio é incrível, ele é escalável, acho que tem tudo para dar certo, mas eu não vou investir no seu negócio, porque hoje você está envolvido part-time no seu negócio. Hoje você tem um emprego CLT e você está tocando essa sua ação empreendedora paralelamente. E eu não posso fazer negócio com quem não está 100% inserido. Se você, vulgarmente falando, não colocou o seu 100% na reta por esse negócio, eu não vou investir no negócio que nem você confia. Então isso de alguma forma aconteceu comigo, porque eu tinha um planejamento, a Juliana ia se dedicar 100% do tempo dela ao negócio e eu iria me dedicar part-time enquanto fosse necessário, mas em pouco tempo eu não aguentei pedir demissão, a gente foi atrás de outras alternativas e fomos igual um louco para poder conseguir fazer a nossa ação empreendedora acontecer. E o empreendedorismo é risco medido, mas é risco controlado, mas é risco. Então você precisa saber a hora de até que ponto, avançar, né? A hora de avançar, da hora de frear. Então esse timing também diz muito sobre intuição, diz muito sobre estar presente no aqui e agora, conseguir se conectar para você saber o momento de fazer, né? Então eu acho que a gente, além dos nossos esforços, do nosso esforço pessoal, meu e dela, esse esforço unido, ele também foi muito abençoado, porque, enfim, as coisas realmente aconteceram como deveria ser, da forma que deveria ser, e hoje a gente tem uma empresa próspera, financeiramente estável, que apesar de crises e pandemias, a gente continua ajudando outros empreendedores a alavancarem seus negócios e, enfim, a fazerem o sonho de empreender ser possível. Então, a gente é muito grato a isso, né? E aí, como é que fica em relação quer ver? Eu fiz aqui uma anotação, a decisão, né? A gente teve a decisão de abrir um negócio, a gente começou a trabalhar em cima dessa realidade, mas existe um delta zero. Como é que foi para você, na tua cabeça, esse delta zero do dia que você olhou para o espelho, esse momento definidor, você olhou e falou assim, caraca, eu não sou mais quem eu era, eu não sou mais funcionário, eu sou dono de um negócio. Como é que foi para você isso? Você consegue se lembrar desse momento? Lembro. Foi muito louco, porque eu, de forma... Como eu tinha muito aquela memória de ver meu pai se esforçando loucamente e tal, para ter o negócio dele, eu tinha um pouco, assim, tipo, caraca, se eu entrar nisso, eu sei que vai ser para arregaçar as mangas de vez, não tem meio termo. Então eu tinha muito isso na minha cabeça. E aí, quando na verdade, você começou com alguns amigos em alguns projetos e tal, e eu só ficava ali de olho, tipo assim, deixa isso quieto, não quero isso não.
É... E você começou com alguns amigos, com o Daniel e tal. E aí eu só ficava quieta observando, e aí a gente chegaram outras oportunidades que a gente começou a pesquisar. E aí quando chegou a oportunidade da My Place Office, que aí a gente, tipo assim, eu já estava de saco cheio de contribuir para outras empresas e não ver aonde chegar. Eu falei, cara, vamos Não entrar vê o nessa resultado, junto, né, desse não ver esforço. resultado desse esforço. E aí eu falei, vamos abraçar isso então, vamos lá. E aí a gente começou, tipo, é, a pesquisar, a mergulhar pelo menos para mim foi um momento de imersão, de entender, é isso que eu vou realmente fazer? É viável eu largar o meu emprego nesse momento para fazer essa virada? Porque é um momento que, pelo menos para mim, na minha mentalidade, era um momento de virada de chave que teria que ser definitivo. Porque eu, pelo menos, quando arregaço as mangas para fazer alguma coisa, eu sou 100% dedicada àquilo. Então, para mim, tinha que ser uma coisa muito bem pensada, se eu ia virar essa chave ou não. E aí a gente começou a pesquisar, eu sou muito analítica, então eu comecei a fazer análise de mercado, fazer pesquisa, fazer viabilidade financeira, tudo que precisa fazer, que a gente vai falar nas próximas lives. Comecei a fazer isso para eu tomar a decisão se eu ia largar o meu emprego para mergulhar nesse outro universo que é totalmente diferente de você ser um profissional CLT. E aí o clique veio quando eu enxerguei de que não, gostei, é esse caminho que eu quero seguir. E vou lá de peito aberto pedir demissão. Minha chefe quase morreu. Quase E caiu para trás quando eu fui pedir demissão. foi esse primeiro momento que você percebeu que você era empreendedor e já não era mais funcionário, né? Não Porque tinha como voltar basicamente, é atrás. aquilo que eu falei, não se trata de você ter um CNPJ, né? Não se trata de você fazer parte de uma sociedade. É um movimento visceral. Então, Sim. aquele momento da demissão deve ter sido tipo assim, putz, eu já não sou mais Emblemático. quem eu era há 10 minutos Não. atrás, sabe? Exatamente. Foi um Muito. momento tipo assim, foi! Virei a chave, tchau, beijo. Foi um prazer trabalhar aqui, mas agora é um novo momento da minha história, um novo momento na verdade, uma nova história, né? Não um novo momento, mas uma nova história que é totalmente Sim. diferente, apesar É um da novo ciclo, né? dedicação, mas é diferente. Muito legal. Comigo também foi assim, o meu momento principal que me fez ter essa visão de que agora eu sou empreendedor, não sou mais funcionário, foi exatamente no momento em que eu me peguei dentro do avião, fazendo uma viagem, indo para São Paulo para poder organizar algumas coisas relativas à própria abertura da empresa propriamente dito. E naquele momento eu entendi que aquela viagem de avião era muito mais representativa do que propriamente dito entrar num avião e sair, Sim, entrar num lugar e sair em outro. Era realmente uma viagem, era realmente uma mudança e sim. que a partir dali tudo seria diferente e seria a jornada, né, do lucro ao salário, que é o nome Do da nossa salário ao série. lucro. Do salário ao lucro, né? Do lucro ao salário, não, gente, por favor, não façam isso. A não ser que vocês queiram e isso vai realizar você. Aí tá tudo permitido. Mas enquanto não for Exatamente. essa decisão, mantenham-se dessa forma. Mas então foi isso. Para mim foi esse momento que eu olhei e falei, caramba, isso está acontecendo mesmo, né? Não deixou de ser aquela conversa de bar com um amigo. Sim. Tá rolando mesmo, sabe? Não é mais um achismo, não é simplesmente um desejo, uma mera vontade. Tá E aí vira uma acontecendo. coceira, né? Aí começa a Aí vem coçar a tudo. coceira do movimento. Exatamente. E aí aquilo ali acabou, né? Quem viu não desvê, depois que você Verdade. começa, você já não tem como voltar atrás. E é aquilo Não. que eu falo, né, no curso Alavanca Empresarial. Até para quem não sabe, a My Place Office Rio, nós temos o curso Alavanca Empresarial, que é um curso que a gente vai disponibilizar gratuitamente para todos os clientes, seja de escritório virtual ou de sala comercial privativa, aonde nós vamos ajudar, através desse curso, a qualificar os empreendedores, os clientes da My Place Office, para que eles possam tornar os negócios deles ainda negócios de mais sucesso do que já são hoje.
E num dos módulos do curso Alavanca Empresarial, onde eu falo sobre o método imã de cliente, eu falo exatamente sobre isso, sobre essa jornada de você se encarar e se enxergar como criador de alguma coisa relevante para que você possa fazer tudo aquilo que precisa ser feito e você conseguir gerar os resultados. Então não dá para ter meio termo, né? Ou você está 100% envolvido, ou você não está envolvido, né? Ou você está dentro, ou você está fora. Não tem meio termo. Então, para mim, esse foi o momento em que eu tinha me planejado e depois descobri que eu não ia conseguir seguir com o meu planejamento de continuar empregando até que a empresa estivesse faturando XYZ para isso. Então, eu acho que isso faz todo sentido, né? Essa coisa de estar verdadeiramente entregue. Mas aí eu anotei também uma coisa que eu queria falar, que é o lado sombrio do empreendedorismo, né? Porque, só fazendo aqui uma breve introdução, muitas pessoas olham e falam, e aquilo ali ó, é rico, e aquele ali é empresário, Deu e sorte. aquele ali... não, vão falar da sorte, vão falar dos privilégios que tiveram, e realmente os privilégios certamente ajudam, ninguém está aqui para dizer ir contra o senso óbvio da coisa, mas as pessoas não enxergam tudo aquilo que foi feito durante essa jornada, durante esse trajeto. Então eu costumo dizer que os privilégios, eles ajudam e muito, mas os privilégios não sustentam absolutamente nada. Porque se fosse assim, todo herdeiro continuaria rico, não teria nenhum herdeiro Ou seria de até mais, negócio. né? Exatamente. Não teria nenhum herdeiro que não falisse negócio, não teria nenhum herdeiro que não torrasse a grana toda dos pais, que investisse inadequadamente. Então, assim, não adianta você ter privilégios se você não se qualificar e se capacitar para que você consiga fazer jus a esse privilégio. E, ao mesmo tempo, não adianta você desistir de fazer aquilo que você gostaria de fazer só porque você não teve determinado privilégio. Porque se você tiver a vontade, se você tiver um senso de planejamento, se você tiver uma conduta adequada, uma mentalidade propícia para isso, os resultados eles virão independentemente desses privilégios. Os privilégios ajudam, mas eles não são os definidores desse sucesso, né? Então, certamente, essa jornada empreendedora não vai ser fácil. Certamente, a jornada empreendedora vai ser vista aos olhos do outro como o resultado, as pessoas só vão ver o carro que você tem, só vai ver o apartamento, só vai ver o lugar que você mora, mas ninguém vai ver as noites em claro, ninguém vai ver... Como se tivesse do nada. Exatamente. Assim, foi do nada, não? Foi do Fulano nada. ficou rico do nada. Ficou lá do nada depois de 10 anos trabalhando até 4 horas da manhã. Sem final de semana. Exatamente. Então, assim, a pergunta que eu quero te fazer é, do seu ponto de vista, né, quais foram esses desafios que hoje existe uma empresa próspera, hoje existem resultados positivos, mas quais foram os desafios que te fizeram falar assim, puta merda, eu quero largar isso tudo, não aguento mais, pelo amor de Deus. Conta um pouco, porque não é só flores, né, como um amigo falou até aqui no nosso chat, né, não é um mar de rosas, empreender é muito difícil. Eu acho que o principal, assim, desafio para mim, e eu acho que para um empreendedor, é lidar com a multidisciplinaridade de ser um empreendedor. Porque ser um empreendedor não é, tipo assim, igual quando eu falo aqui, quando eu faço live sobre quem atua como um profissional autônomo. Você não está só exercendo a sua profissão. Quando você tem um negócio, quando você é um empreendedor, você passa a olhar para o mundo de A a Z, um olhar 360. Então você tem que ter nuances, você tem que ter conhecimento, você tem que correr atrás de aprender, de se desenvolver, seja no seu lado comercial, porque mesmo que você não vá fazer o comercial da sua empresa, você tem que saber vender a sua empresa. Se você que é o dono não souber vender a sua empresa, quem vai? Então você tem que se desenvolver nesse lado comercial. Por exemplo, eu não tinha esse lado, e ainda acho que não tenho esse lado comercial, mas eu tinha que saber falar da minha empresa. Saber se comunicar, porque se você está à frente do seu negócio e você não sabe se comunicar,
vira um problema, porque você é o líder do seu negócio. Então, você que vai dirigir o seu negócio, seja de pessoa, seja no financeiro, seja para falar com o cliente. Então, se você não aprender a se comunicar, não aprender a ouvir o outro e saber criar um diálogo, é um problema. Então, são multidesafios. Eu acho que o maior desafio de todos é lidar com multidesafios. E muitas vezes acontece ao mesmo tempo, em que você tem que lidar com o cliente, lidar com o financeiro, lidar com com a engenhoca de um negócio, né? Que em todo negócio tem um lado operacional, que é a ferragem que faz a empresa acontecer. Em paralelo, você tem que lidar com o contador, que você precisa enviar documento, você tem que lidar com documentos legais, e são tantas nuances, tantas informações que você precisa conhecer, que você precisa resolver, você precisa lidar quando você tem funcionário, você tem que lidar com a sua equipe, de forma que você construa um relacionamento com a sua equipe, você também tem que lidar com a parte de departamento pessoal. Então, tem coisas técnicas que você precisa ficar sabendo, senão, por exemplo, se você não tiver um contador que você possa confiar, você tem que saber o que você está fazendo. Senão você está Você não consegue controlar o trabalho dele, né? Exatamente. Você não precisa saber fazer o que ele faz, mas você precisa ter consciência do que precisa ser feito, porque senão, né, como é que as coisas ficam? Então, eu acho que o principal desafio, pelo menos para mim, e acho que para muitos empreendedores, é lidar com esse desafio de gerenciar tudo ao mesmo tempo. Muito legal, né? É Para exatamente o você, fato de é exatamente o fato de você precisar ser multitarefa dentro de um momento onde hoje a gente já sabe, cientificamente falando, que ser multitarefa é uma coisa que gera extremo prejuízo à saúde, verdade. principalmente, à saúde mental, à saúde física, gera ansiedade, porque você é obrigado a fazer atividades que muitas vezes não são atividades que estão na sua zona de talento. Então, eu tive uma live, acho que foi a 11ª ou 12ª Orange Talks, onde eu bati um papo com o Helder Camei, que é incrível, especialista em psicologia positiva, e aí ele fala muito sobre psicologia positiva no meio organizacional, e ele estava falando exatamente sobre isso. Você precisa encontrar suas áreas de talento que levam você à alta performance e ao alto desempenho, e dentro dessas áreas de talento você vai gerar muito mais resultado do que fora dessa área de talento. E o empreendedor, inicialmente, ele é obrigado a ficar completamente fora da sua zona de conforto, porque ele precisa fazer tudo. Ele precisa assoviar, chupar a cana, jogar o bagaço fora e plantar a próxima cana, fazer a colheita, o corte de cana. Ele tem que fazer tudo. Então, eu acho que esse desafio que você trouxe como sendo um dos principais desafios é verdadeiramente um grande desafio, mas eu não sei se foi exatamente o meu. Eu acho que o maior desafio foi segurar a ansiedade de querer ver resultado de tudo aquilo que empregava muito esforço. Porque no início é um esforço absurdo, muito sacrifício, muita lágrima, muito suor, para pouco resultado. E quem não está mentalmente apto para isso, quem não se prepara adequadamente para isso, tende a desistir. Porque todos nós somos seres drivados em ação e reação. Então a gente faz alguma coisa e quer obter aquele resultado, né? Por que as dietas não dão certo? E eu tenho muita propriedade para falar disso. As dietas não dão certo porque as pessoas estão sempre num conflito entre aquela recompensa imediata versus a recompensa futura. Então, o emagrecimento é uma recompensa futura, de médio e longo prazo, mas o prazer de comer aquela coisa é uma recompensa imediata. Então, é difícil você trocar uma recompensa imediata por uma recompensa longa. E isso acontece no empreendedorismo. Você começa tendo que fazer muito esforço, sabe, muita lágrima, muito trabalho, muita dificuldade e pouquíssimo resultado de imediato. É uma plantação a longo prazo, né? Exatamente, de longuíssimo prazo em determinados projetos principalmente. Então, o empreendedor, eu acho que o grande desafio foi conseguir suprimir essa ansiedade, esse desejo de ver resultado antes mesmo do resultado aparecer. Então, muito trabalho,
pouco resultado, muita vontade de ver esse resultado, todo mundo querendo ver a cara do filho que está produzindo e, infelizmente, esse filho demora muito a nascer. E se você não tem paciência, você coloca tudo a perder. Então, é preciso resiliência, é preciso paciência, é preciso muito autocontrole, é preciso estar muito conectado com a ideia por trás do negócio e estar conectado com a ideia por trás do negócio, estar conectado com o propósito, me leva à próxima pergunta que eu tenho para te fazer. Deixa eu só fazer um parêntese antes. Claro. Eu acho que esses dois desafios, tanto o meu quanto o seu, que pode ser também de outros empreendedores, eles são muito ligados a o quão conectado você está com o propósito do seu negócio. Sim. Porque qualquer desafio, e quanto mais desestressante ele for, se você não tiver algo que equilibre essa balança, ela vai te tender a te jogar para fora. Então, por isso que talvez muitos empreendedores desistam no seu primeiro, seu segundo ano de empresa, porque é muito desafiador. Ninguém nega que é desafiador, ninguém nega que é difícil, que nos 2 primeiros anos é um período infante, que você precisa romper muitas barreiras. Só que a balança, ela precisa, de alguma forma, se equilibrar para que as coisas, você continue caminhando. Porque se ela for só negativa, você desiste. Sim, né? Você precisa saber por que está acordando cedo, você precisa saber por que você está indo dormir tarde, você precisa saber por que está... Você tem que ter um propósito, né? Um propósito é o que dirige as nossas motivações, né? Então, para quem tem um propósito, né, qualquer como funciona, né? Não se trata do como fazer, é do porquê fazer. E quando você tem esse porquê, o como ele se torna irrelevante, porque você vai encontrar quantos comos forem necessários para que esse propósito ele se concretize, para que esse porquê se concretize, né? Então, eu acho que essa coisa do propósito tem 100% a ver. E como é que foi para você esse propósito? Qual era o seu propósito? O que você enxergava com isso? Nossa, eu não tinha pensado nisso. Mas eu acho que o meu maior propósito, pelo menos o que me faz acordar de manhã, isso assim, sem pensar, não é algo premeditado, mas é algo que é natural meu, ao menos, é o de contribuição. Então, eu tenho esse lado muito forte de contribuir com o próximo, de contribuir com o mundo, de deixar um legado, não só financeiro, mas um legado de história, do que você contribuiu, o que você trouxe para esse mundo, para a sua sociedade, para a sua família, para as pessoas ao seu redor, o que você trouxe de positivo para marcar a sua história, né? Então, eu tenho muito esse senso de contribuição. Então, eu acreditava muito e acredito muito no nosso negócio. Então, isso que me dá energia para cada vez mais arregaçar as mangas e ir para frente, e enfrentar os desafios de peito aberto e cara para cima, sabe? De enfrentar as coisas de que todo mundo tem desafio, todo mundo tem altos e baixos, então a cada desafio é enfrentar com alta energia para que essa balança não fique desfavorecida. Sim, perfeito. Acho que é isso. E aonde que você encontra esse propósito na atuação da My Place Office? Como é que você acha que tem um match entre essa percepção da contribuição com o negócio da My Place Office? Aonde que você acha que esse imã acontece? Esse polo positivo se une ao negativo? Ah, sim. Olha, na minha cabeça, no que eu penso, acho que se conecta muito na nossa missão de permitir ser uma ferramenta de transformação, porque a nossa empresa, ela possibilita que as pessoas, porque se você parar para pensar, 15, 20 anos atrás, como é que se abria uma empresa no Brasil? Você precisava de muito dinheiro, você precisava ou pedir empréstimo, você precisava que alguém te desse dinheiro para você abrir sua empresa. Você precisava de um local físico para abrir sua empresa, ou você tinha que contratar uma loja, uma sala comercial, ou um depósito, algo do tipo, para você começar. Então,
romper essa barreira E aí de... entrava fiador, Sim, custo era... altíssimo de pagamento de aluguel. Exatamente. Era um universo muito distante da sociedade como um todo. Então, 20 anos para cá, foi havendo uma transformação do empreendedorismo em que hoje você simplesmente contrata um escritório virtual e você consegue abrir qualquer negócio. Então, é a democratização do empreendedorismo, é abrir as portas para que qualquer pessoa tenha a condição de ser um empreendedor, ser o dono do seu próprio negócio. Então, isso se conecta muito com a minha contribuição, porque eu tenho como missão, ou talvez objetivo de vida, contribuir para o mundo, contribuir com o próximo. E a MyPlace Office, através do seu serviço de escritório virtual, contribui para o mundo, contribui para o Brasil, permitindo que essa democratização existe, permitindo que qualquer pessoa que queira empreender, que queira abrir o seu negócio, ela tenha ferramentas sustentáveis para abrir o seu negócio, sem que haja uma grande barreira que ele quase que se veja impedido de empreender. Hiato, né? Aquele hiato Exatamente. que existia, que só rico que podia ter um negócio e tudo mais, Exatamente. né? Isso tem até a ver aqui com a pergunta que nos fizeram aqui no chat, perguntando exatamente sobre isso, né? Quanto é que custa, por exemplo, para poder investir, por exemplo, utilizando o serviço de escritório virtual? Então, é possível você abrir um negócio com um investimento inicial mensal de aproximadamente menos de R$ 200. A gente faz até uma analogia de que você consegue abrir o seu próprio negócio com total credibilidade e infraestrutura, investindo menos do que o custo de uma TV a cabo por mês. Então, nem a tua TV a cabo, ela custa tanto a ponto de você não conseguir abrir mão dela, podendo abrir o seu próprio negócio que te permitiria lá na frente contratar quantas TV a cabo você quiser. Então, realmente um valor baixo, é democrático, garante credibilidade, garante segurança e permite que as pessoas consigam tirar do papel aquele sonho de empreender. E aí, devolvendo para mim a pergunta que eu te fiz, né, em relação à questão do propósito, duas coisas assim para mim são muito fortes em relação ao empreendedorismo. O primeiro delas é o valor da liberdade. Então, o empreendedorismo, ele agora, é aquilo. Antes, na vida, isso é para a vida. Antes de melhorar, piora. Todo mundo tem que aceitar isso. Então, antes de melhorar, antes do que eu estou falando valer, tem muito problema, tem muita dificuldade, tem muita dor envolvida. Tem muita jornada, muito arroz com feijão. Ou seja, antes de melhorar, pode ter certeza que vai piorar. Enquanto estiver doendo, é porque ainda não chegou no auge. Agora, para mim, eu tinha essa visão da liberdade muito grande. Para mim, me sentir livre é não ter distinção do que é final de semana para o que é dia de semana. E isso, para mim, tem a ver com o meu valor. Eu tenho um valor da liberdade muito alto. Então, quem disse para mim que eu não posso, quarta-feira, 4 horas da tarde, ir ao cinema? Quem é você para dizer que eu não posso fazer isso? Então, para mim, isso é um valor. Então, para mim, empreender diz respeito a romper barreiras da manada. Então, se a manada vive numa rotina, eu quero viver em outra, não quero seguir a manada. Eu sempre gostei de fazer diferente e isso, para mim, tem a ver. Porque no momento em que eu abri a MyPlace Office, eu percebi que não só eu poderia seguir uma manada diferente, como eu poderia gerar nas pessoas o desejo e a realização delas de também fazerem o próprio horário, delas poderem dizer e falar que para mim, sábado e domingo é terça e quarta, o problema é meu. É assim que eu quero, é assim que eu funciono, é assim que eu gostaria de tocar a minha vida. Então, acho que para mim foi a primeira grande transformação, o primeiro grande pulo do gato que me motivou, né, para essa jornada empreendedora. E eu acho que a segunda grande coisa foi exatamente a aceitação de que lucro é melhor que salário. Exatamente isso, porque eu entendo que quando você não tem intermediário, você consegue ser melhor remunerado. O que eu quero dizer como intermediário? O intermediário você tem uma empresa, essa empresa ela precisa de uma equipe para gerar um trabalho, para poder gerar uma mais-valia, e dentro dessa mais-valia você precisa remunerar. Então precisa ser rentável para o funcionário, precisa ser rentável para o dono do negócio e precisa ter margem para que aquele que consuma o produto ou serviço ainda consiga comprar por um valor viável.
Então, essa é a magia do empreendedorismo. Só que é uma magia que faz com que uma das pontas, que é a ponta do funcionário, acabe sendo levemente limitada, porque você não consegue muitas vezes render aquilo que efetivamente você produz. Como você dizia, eu entregava muito mais do que eu era capaz, do que a empresa conseguia comportar e do que a rentabilidade que a empresa podia te gerar também conseguiria comportar. Então, para mim, o lucro é melhor que salário, está ligado à liberdade que eu falei anteriormente, e tocar a MyPlace Office, gerenciar, abrir a MyPlace Office, me associar a ela, fazer ela ser parte da minha vida, diz respeito a permitir que pessoas comuns Sim. tenham a oportunidade de ir ao cinema quarta-feira à tarde com liberdade e poder sentar no restaurante com a sua esposa, com o seu marido, com o seu cônjuge e poder ter a oportunidade de escolher um prato de comida simplesmente pela vontade que você tem de consumir e não pela coluna da direita, que é a coluna do valor. Escolher aquilo que você quer e não aquilo que você quer, aquilo que você pode pagar. Então, esse senso de liberdade que o nosso negócio proporciona para as pessoas, ele é incrível. Quando eu recebo um e-mail ou quando eu recebo um depoimento de um funcionário, de um cliente nosso, dizendo que em um ano com a gente economizou mais de 30 mil reais, ou um outro relato de outro cliente dizendo que conseguiu triplicar o valor do faturamento dele, simplesmente adotando alguma das medidas ou das estratégias que o nosso negócio proporciona, isso para mim significa que eu estou conseguindo gerar aquilo que eu me propus no início, que é gerar uma qualidade de vida melhor para as pessoas e fazendo com que ele, como dono de negócio, consiga empregar mais, e ele empregando mais pessoas, ele está transformando mais vidas, ele está impactando a vida dos funcionários deles e da família desses funcionários, e que por si só terão dinheiro para consumir produtos que eles não teriam antes de estar empregados, ou seja, vai ajudar a vida do outro empreendedor que agora está podendo, que tem alguém entrando no restaurante ou na loja, porque antes a pessoa não entrava. Então, a gente transforma... É um lastro que vai se criando, né? É uma transformação global, né? Ela vai Sim. muito além de consumir um produto ou um serviço. Ela diz respeito a uma transformação do país como um todo, através de uma relação de consumo, de receber aquilo que você precisa, de necessidades e demandas. Então... É o transbordar daquilo que daquilo que você construiu. Então, quando por exemplo, a gente construiu a MyPlace Office Rio, e a gente transborda isso através dos nossos funcionários, através dos nossos fornecedores, e assim por diante, que a gente cria um ecossistema ao redor de cada negócio, né? Então, cada cliente nosso faz parte desse ecossistema, assim como os fornecedores e os clientes deles. Todo negócio ele vai criando um mini ecossistema ao seu redor que vai gerando uma transformação naquela sociedade, naquela comunidade, né? E isso é um legado que a gente deixa no mundo. Com certeza, com certeza. Eu acho que isso é uma das coisas que faz a gente acordar também todos os dias e pensar sempre em melhorar. A própria construção do curso Alavanca Empresarial, que muito em breve vai estar disponível para os clientes da MyPlace Office, ele tem a ver com esse comprometimento de legado, porque o meu serviço propriamente dito, o serviço da MyPlace Office, seja escritório virtual, sala comercial ou sala de reunião, eles já oferecem as ferramentas necessárias para um empreendedor conseguir abrir o seu negócio e fazer ele crescer. Só que eu percebi que se eu posso entregar algo muito mais valioso do que apenas isso, se eu posso me comprometer ao invés de apenas entregar aquilo que ele me paga para que eu forneça, que é o meu serviço, se eu posso entregar a ele um plus, se eu posso entregar a ele algo a mais, para que o negócio dele seja um verdadeiro sucesso e se destaque e cresça, e realmente cresça e lucre, porque ter um negócio não é ter um CNPJ, ter um negócio é lucrar, a gente precisava fazer alguma coisa a mais. Então, a alavanca empresarial é esse comprometimento com os nossos clientes, aonde a gente oferece toda uma plataforma de ensino para que eles possam adotar no negócio deles estratégias de marketing de diferenciação, de marketing digital, e que eles possam alavancar os seus resultados. Então, eu não quero que ele só me contrate, eu quero que ele tenha sucesso. E esse nível de comprometimento faz toda a diferença para o nosso sucesso também.
Com Então, certeza. é uma visão de contribuição, mas é uma visão de retorno também, que Também. essa contribuição vai trazer retorno, né? Então, isso Sim. para mim está Para muito ligado todos. ao meu propósito. É um retorno para todos, né? Porque vai ser um retorno para a própria pessoa que se dedicar, vai ser um retorno para a gente recompensador em fazer parte de cada transformação. Exatamente. E aí, lembrando, né? Na nossa visão, na visão da My Place Office Rio, na visão dos valores da Juliana e do Leonardo, na visão do curso, né, Alavanca Empresarial e dessa plataforma incrível que a gente está criando, nessa visão, a gente trabalha com 3 pilares que para a gente representam um empreendedorismo de sucesso ou um empreendimento de sucesso. É o pilar do sonho, é o pilar da O própria empreendedorismo. ação empreendedora e o pilar da transformação global. Sem esses 3 elementos, sem esses 3 pilares, essa é um Essa jornada, empreendedorismo essa fraco. trajetória. Exatamente, um empreendedorismo fraco. O que eu Sim. quero dizer com empreendedorismo fraco? Um empreendedorismo frágil, aonde qualquer coisa pode quebrar. É como um Quebrar, copo que basta atrapalhar ele o cair no caminho. chão uma única vez para ele se, Sim. Se desfazer. enfim, se desfazer em milhões de partes. E o empreendedorismo sólido, que é esse que sobrevive, performa uma pandemia, que continua transformando a vida e dando oportunidade às pessoas, mesmo em meio a um momento global caótico como esse, é exatamente isso. É oferecer, ter um negócio que seja sustentável e que seja comprometido com os resultados, com a transformação no mundo que o negócio se propôs no início. Então, eu acho que esse é a nossa pegada e é por isso que a gente tendo esses 3 pilares, a gente vai abordar nas 3 próximas lives, falando, semana Cada que um vem, deles. É. vamos falar sobre sonho, o que significa o sonho do empreendedor, e como que esse sonho precisa se conectar aos valores pessoais dele, como que esse sonho precisa estar conectado com aquilo que ele A imagina para o ação de mundo. empreender também, né? Que não é só Exatamente. sonhar. Não é só sonhar, e aí exatamente entra a segunda live, que é onde a gente vai falar como colocar esse sonho em prática, porque sonho sem ação é devaneio, é Sim. apenas, é apenas alguma coisa que não gera resultado algum. Então, a gente na segunda live vai falar sobre a ação empreendedora, como tirar do papel o sonho para se tornar uma ação tangível, palpável, uma ação real. E a terceira, a gente vai falar sobre transformação, que é a transformação do seu cliente, porque você só consegue ser eficiente, você só consegue gerar resultado para você, enquanto prosperidade, dono de negócio, e para o mundo, quando essa transformação acontece na vida do seu cliente e Sim. até outras transformações que a gente vai poder falar um pouquinho melhor no próximo encontro, que se deixar eu falo aqui sobre isso, só isso, porque para mim é o ponto mais importante, é falar da transformação. E se você abrir um negócio ou pretende abrir um E do negócio, quanto o seu propósito está ligado a isso, né? exatamente. E se você está pretendendo abrir um negócio ou simplesmente tocar um negócio, ou, enfim, simplesmente pensando nos boletos que você tem para pagar ou no iate que você tem para É. comprar, acredite, isso motiva. Isso Mas é não um norte. suficiente. Mas isso talvez não seja suficiente para o copo não quebrar quando ele caia no chão. Então, é muito importante que você esteja conectado à transformação que você pretende promover para o seu cliente e a transformação que você pretende promover para o mundo como um todo, para a sua comunidade, para o Brasil, para o seu bairro, enfim, para os seus stakeholders, para quem está envolvido aí na Dentro do seu tua, negócio, exatamente. Para sua dentro e família, fora, talvez. dentro e fora do seu negócio, claro, sem Isso aí. dúvida. E é isso. Então, convido todos vocês aí a A acompanhar essa continuarem, trajetória. né, nessa série de lives. Né? Na próxima sexta-feira a gente vai falar sobre o sonho, que está ligado exatamente ao sonho, à visão de oportunidade, e a gente vai entrar profundamente nisso para que você que esteja em dúvida se quer ou não empreender, se está disposto a vivenciar os ônus para também depois colher os bônus. E saber como é que continua, né? Como é que linka o seu sonho de empreender com a ação de desmembrar o sonho em realidade e fazer a realidade acontecer para depois que ele possa crescer. Exatamente, porque quando a gente fala que lucro é melhor que salário, muitas vezes a pessoa pode pensar que é fácil, né? Isso é um jogo de É, palavras. Ah, que legal. Ô, Dani, seja bem-vinda. A gente já está no final, mas fica aí então pelo menos para a gente poder dar tchau. Então, quando a pessoa ouve lucro é melhor que salário, as pessoas já acham que é tudo muito fácil.
Só que, na verdade, está muito longe de ser fácil, né? Mas o que a gente quer dar são 3 passos que têm totalmente a ver com essa metodologia que a gente desenvolveu, que faz parte do Alavanca Empresarial, que é o curso que os nossos clientes têm gratuitamente ao assinar os nossos serviços, e dentro desse cenário, as pessoas vão poder também adotar essa metodologia dos 3 pilares do sonho, empreendedorismo e transformação, fazendo com que seus negócios sejam em prática para abrir o seu negócio, né? Exatamente, e porque lucro é melhor que salário, e essa série é do salário ao lucro. Bom, semana que vem tem mais. Ju, faz aí o seu encerramento. Bom, gente, obrigada por ter participado da introdução dessa minissérie que a gente está fazendo. Foi um prazer. Se você está assistindo isso por IGTV, das próximas semanas você também vai ter acesso às próximas lives, então não perca, que vai ser incrível. E também agradecer a quem ficou conosco aqui até o final, porque a gente entende que hoje nada é mais precioso, precioso quanto o tempo. Então, que a gente possa honrar esse tempo de vocês ajudando a transformação do seu negócio ou daquele negócio que ainda vai surgir, e que na semana que vem você possa estar conosco para a gente dar continuidade a esse ciclo que a gente chama de empreendedorismo de sucesso, tá bom? Então, obrigado a todos, Dani, Thales, beijo a todos que estão aqui assistindo, obrigado pela presença, e eu espero verdadeiramente que vocês possam realizar o sonho de vocês de empreender. Se você tem esse sonho, se você tem essa vontade visceral, que você possa fazer isso acontecer e transformar o mundo da melhor forma possível, porque o empreendedor ele pode fazer o que ele quiser nesse sentido, ele não tem limite. Então, que isso seja possível para todos nós. Um grande beijo a todos, uma boa sexta-feira, bom descanso a todos. Beijo, gente, até sexta-feira que vem, no mesmo horário. 18 horas, fiquem em casa, usem máscara, álcool gel e vamos com tudo para a semana que vem a gente estar junto. Um abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau.